amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido, onde o nosso querido irmão Ney faz os ajustes necessários no som, no vídeo, para postar a palestra dessa noite no nosso canal. Assim como tem várias, acho que tem mais de um ano de palestras da Casa do Consolador Prometido no nosso canal do Consolador. Então, sintam-se todos acolhidos na nossa casa, na Casa do Consolador Prometido, essa Casa de Jesus. O vídeo que a gente estava olhando antes, né, o nosso querido irmão Ney trouxe para nós, editou, porque ontem, dia 13 de outubro, foi aniversário do nosso codificador, né, de Kardec, 13 de outubro de 1804. Então era aniversário dele, e a gente colocou esse vídeo em homenagem ao nosso grande codificador. E hoje também, né, é aniversário de São Francisco de Assis também, lembrar sempre esse grande espírito de Hipona. Então, para começarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Perda de tempo. Cultivar aversões. Armazenar ressentimentos.
conservar mágoas, fomentar ilusões, entregar-te ao prazer desmedido, render-te à tristeza e à depressão. Constitui-se em lamentável perda de tempo para o espírito, ocasionando-te prejuízos quase irreparáveis a esta encarnação. Então, com essa mensagem bastante oportuna para os momentos que vivemos no planeta, nesse momento de transição, eu convido os irmãos a fecharem os olhos físicos, não como um ritual, mas como uma maneira de nos concentrarmos e de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre amado Jesus, nosso modelo, nosso guia, governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga, aos mentores dessa casa. Vamos agradecer a todos eles por estarmos aqui essa noite, reunidos nessa abençoada casa, para nos evangelizarmos, para estudarmos a palavra do Cristo. E vamos pedir que tudo o que estamos recebendo aqui nesse momento também se espalhe para os irmãos, para os nossos irmãos necessitados no planeta. Os necessitados físicos e espirituais, aqueles que sofrem as dores físicas e espirituais. Vamos pedir também que o nosso planeta, que está nessa fase de transição, também receba um pouco de paz, pois ainda em muitas partes do nosso orbe, os conflitos armados ainda existem. Que o entendimento e o perdão entre os irmãos possa chegar até essas áreas de conflitos. Pedimos também o amparo necessário para o nosso querido irmão Jair, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa nos transmitir tudo aquilo que planejou. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Sim, seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Jair, que vai nos falar sobre o tempo, né, Jair? Exatamente. Então, contigo. O tempo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Prazer enorme, convidado pelo nosso irmão. Estive aqui faz, acho que uns 5 anos, né? Sou lá do Francisco Spinelli, lá da Vila Lourenço. E o nosso irmão convidou. Deu um tema livre, né? E eu me propus, no dia de hoje, a falar do tempo. Mas não é desse nosso tempo. De chuva, ou de sol, o tempo de primavera, ou de verão, ou de inverno. Aquele tempo nosso, o nosso tempo. Cada um de nós temos o nosso tempo. Temos o tempo de nascer, de crescer, de estudar. Temos o tempo de trabalhar, de buscar uma família. Sobre esse tempo que eu gostaria hoje de comentar com vocês. Não sou um orador, sou um aprendiz do Evangelho de Jesus e estou aí, né, lutando para me tornar um ser melhor. Eu pergunto, se a gente pudesse, cada um de nós, dar uma voltadinha hoje no nosso tempo, aquele nosso tempo, de cada um. A gente voltar um pouquinho para trás, dar uma lembrada. O que nós fizemos dele até hoje? O que nós temos trazendo desse tempo para trás até nos dias de hoje? Como falasse o nosso irmão, nós estamos vivendo dias difíceis. Não são dias fáceis. Parece que as coisas que ocorreram de uma envergadura enorme não mexeu com nós ainda. Mas como a bondade divina a gente não consegue entender ainda a sua grandeza, nos proporciona
a cada reencarnação, esse bendito tempo de nos tornar seres melhor. Somos excelentes profissionais, desempenhamos as nossas funções no dia a dia. Mas quando retornamos ao nosso núcleo, aquele pequeno cantinho particular de cada um, ali a coisa pega. Parece que nós não entendemos ainda o tempo precioso que cada um de nós tem. Parece que a gente não consegue ainda saborear isso. Nós somos campeão de fazermos queixa. Nos queixamos da esposa, nos queixamos do marido, nos queixamos do filho, de alguém que nos ajuda na casa, porque não está as coisas no meu devido lugar. Aquele retorno da minha profissão ao meu pequeno lar, eu não busco esse tempo precioso. Eu digo que tenho tempo. Vou ler meu jornal, vou assistir algum comentário. Mas quando alguém daquele pequeno conjunto vem buscar alguma coisa, eu digo para ele que não tenho tempo. É preciso algumas coisas que acontecem para que a gente acorde. Infelizmente, tudo nos é dado de graça, porque fomos criados para sermos felizes. Mas parece que a angústia, o medo, o pavor, ele não deixa nós pegar esse outro lado. Pararmos um pouco. Nós temos precisando urgentemente dar uma parada. Nós, aquela parada, o que eu estou fazendo da minha vida? A correria é tão grande que algumas coisas tão simples do dia a dia eu não consigo mais perceber. Isso parece que não tem valor no nosso dia a dia. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, isso já não é mais coisa de hoje. Né? A gente passa despercebido. Alguém nos chama, eu não tenho tempo. Desculpe, eu não tenho tempo. Eu estou uma correria, ver o mundo, parece que está mudado as coisas. A gente não consegue ter mais um tempo. E diz André Luiz assim, todas as criaturas gozam do tempo, raras aproveitam. Meus irmãos, vocês podem fazer uma breve reflexão da vida assim, do dia a dia nosso. Se nós pegarmos assim um pouquinho para trás, né? Até no dia de hoje, nós já demos uma parada, nós já sorrimos um pouco mais pela hora, a vida que nós temos levando? Não. Nós queremos sempre mais. E aí nós não temos tempo. Quando percebemos o nosso tempo, ele passou. A gente diz assim, poxa vida, eu havia esse menininho hoje, amanhã é um rapaz. Onde é que ele estava que eu não vi? Passou. Rápido. Os nossos pais, os nossos avós, aqui tem senhores, os nossos irmãos mais velhos, aquele tempo de convivência, de trocar ideias, de buscar o melhor para aquele grupo. Isso não temos mais nos dias de hoje. Nós não temos mais. Aquele velho mutirão que
poucos aqui conhecem, mas tem alguns que conhecem, o vizinho ajudava o vizinho sucessivamente. Era uma corrente. As pessoas sabiam, de uma certa forma, usar o seu tempo, agregando valores. Se trocava experiências. Hoje moramos num condomínio e não conhecemos o primeiro vizinho. Conhecemos. Nem sabemos quem é. Nem sabemos se ele está bem, se está doente, né? Se está passando por uma dificuldade. Nós não sabemos. Nós moramos. Não é o meu caso, mas viajamos o mundo. Nós viajamos o mundo. Conhecemos lugares maravilhosos. Mas desconhecemos as dificuldades do nosso bairro. Por quê? Não temos tempo. Às vezes as coisas estão acontecendo na frente da nossa casa, né? E nós não percebemos. E o tempo vai passando. Ainda é tempo da gente fazer uma reflexão. Buscar o que eu estou fazendo. Eu já sou formado, tenho a minha casa, tenho uma série de coisas. Mas o que eu posso contribuir, como o nosso irmão estava falando, para a sociedade, para onde eu vivo? Que tipo de valor eu posso agregar para que todo esse conjunto se beneficie? Aí a gente fica se perguntando, mas de que forma? Acredito eu, na minha santa ignorância, é muito simples. Muito simples. Ainda nós não conseguimos, na simplicidade, observar algumas coisas. Por exemplo, uma coisa tão simples. Estamos saindo da nossa casa e ali alguém colocou, ou deixou de colocar, uma pedra, por exemplo. Aí vem alguém cair. Eu passei pela pedra, mas fingi que não vi. Eu não tenho tempo. Eu vou perder o ônibus, eu tenho um compromisso. Essa pedra está suja, eu vou sujar minhas mãos. Aí à tardinha eu regresso e alguém diz, você viu? Houve um acidente. Uma senhora tropicou numa pedra que estava na calçada e caiu. E para mim. Mas eu vi isso de manhã. Por que eu não parei e coloquei ela no costado? Desviei do lugar que é um passadouro. Imagina, eu tive a oportunidade de usar o meu tempo útil, mas não fiz. A pressa, né, não me deixou. E depois eu carrego isso. Quando eu consigo fazer uma reflexão fria dessa situação, eu vou vestir, puxa vida, mas eu vi essa pedra. Agora tem alguém. Poderia ter acontecer, acidente, cair, coisa e tal. Mas a gente tem que fazer um esforço para tentar suavizar o que for possível o nosso dia a dia. Fomos criados para sermos felizes. Cada um de nós é um instrumento afinadíssimo para uma bela melodia. Compete a nós, né, ver que melodia está soando no dia de hoje. Porque fizemos parte desse conjunto. Nós não conseguiremos viver isolado. Nós somos criados para viver em harmonia com o conjunto, com o universo, contribuindo com a pequena parcelinha de cada um. Tornaremos
uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais amorosa. Mas a gente muitas vezes, ou nós, ficamos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Façamos do nosso tempo o que nós quisermos. Mas chegará um dia que ele vai bater a nossa porta, reclamando, né, da oportunidade de que cada um tem. A minha oportunidade era uma coisinha, para mim insignificante, mas era essa. Eu sempre digo que hoje nós estamos aprendendo e que nós somos criados ou educados meio que errado, do meu ponto de vista. Tem no Evangelho lá que diz o seguinte: um dia que nós retornaremos ao mundo espiritual, alguém vai nos perguntar: o que fizeste do vosso tempo com vossos filhos? Você já perguntou, os senhores já perguntaram assim, qual é a nossa obrigação de passar para os nossos filhos algumas coisas de valor para o espírito, para a alma? Ele carregue, não que seja coisas tão passageiras. Eu fico imaginando quando alguém perguntar: o que tu fizeste, seu Jair, da educação dos vossos filhos que foi dado para você, para que ambos cresciam juntos? Senhor, eu levava uma vida muito difícil, eu tinha que trabalhar, eu fui um cara honesto, trabalhador, isso nós sabemos. Tinha que pagar as minhas contas, uma série de obrigações lá, porque senão, se eu não pagar a luz, vão lá e cortam. Não paga a luz, vão lá e cortam. Se eu não arrumar um dinheiro no mercado, não, isso tudo tá. Estamos falando de outros valores. Valores que o tempo hoje está lhe cobrando e que pesa na balança aqui. Como é que está o vosso filho? O que você trouxe? Aproximou-se eles dos ensinamentos divinos? Ou você deixou ele que fosse ao belo prazer? Buscar na esquina dessas da vida, né, o que era obrigação sua, de mostrar o melhor caminho. E eu vou dizer: olha, eu não tive tempo. Pois esse amigo dirá para nós: você teve o tempo preciosíssimo e teve todo o tempo, digamos, do mundo, mas você não conseguiu observar as pequenas coisas que ora vos arrodeavam. Como somos eternos, imagina a angústia e a tristeza da gente se deparar com essa situação. Diz André Luiz que cada dia é um país em que nós estamos vivendo. Cada dia estamos... E é um país de 24 províncias. A cada hora é uma província. O que eu faço será de cada hora da minha vida? Esses dias, um amigo meu me perguntou assim: Jair, tu tem medo de morrer? Bem assim, né? Porque o espírito não tem medo de morrer, né? Não tem, né? Eu fiquei pensando assim. Vamos dizer, ele responda. Digo: olha, se eu vou dizer para ti que não tem, eu estou mentindo. Mas eu tenho medo daquele tempo que eu não consigo ainda fazer ele produzir, ser útil. Eu posso cativar um sorriso de alguém que veio me contar uma angústia, que eu posso passar algo de positivo, uma energia boa,
Nessas horas da vida que a gente se encontra, toca, um bate-papo. Isso me preocupa, disse ele. Porque se fôssemos morrer, terminar tudo, tudo bem. Mas o pior é que não, né? Porque nós acreditamos que a vida continua. Né? E aí eu fico me perguntando assim, puxa vida, o que eu fiz no meu tempo lá? É para cá. Eu deixei muita gente angustiada pela maneira em que eu queria obter as coisas. Queria chegar nas coisas. Às vezes eu passei por cima de colegas. Às vezes eu menti. Um tempo precioso eu menti para obter vantagem. Puxa, mas que tempo. Aí está. Cara, é complicado se a morte me pegar assim num contrapé da esquina da vida. Porque eu ainda preciso me conhecer. Quem sou eu? A gente precisa se conhecer. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Nós saímos da nossa casa hoje, vendo aqui no Consolador, a cada um de nós temos que buscar alguma coisa que nos conforte, que nos dê coragem, que nos estimule, apesar de cada um ter o seu problema, ter as suas dificuldades, ter o seu contratempo. Mas se nós queremos vencer o problema, Jesus diz, não tenha medo. Eu não disse para vocês que ia ser fácil essa empreitada. Porque ele nos conhece no íntimo. Ele sabe quem nós fomos ontem. Quem nós fomos ontem. Ele sabe quem nós somos hoje. A única coisa que ele nos pede é que nós sorrimos um pouco mais pela vida que ora temos. É difícil? É. Mas sorri, tenham confiança. E, infelizmente, esse tempo, falando para mim, ele ainda precisa ser trabalhado. Quem é que hoje aqui não passou pelo esse dia de chuva aí, foi do seu trabalho, passou por um jardim florido, observou ali um lírio, onde está no lírio, uma rosa? Quem é? Passamos correndo, preocupados, às vezes, molhado. Ou vem engraçadinho com alto ali, passa numa poça d'água, e a gente passa. Me estragou meu tempo, me estragou meu dia hoje. Eu fico as pessoas, se nós pegássemos um pouco de Jesus assim, sorri, sorri. Veja que o tempo é nós que damos o colorido dele. Diz que uma certa feita Jesus estava andando com o Senhor. Olha só. E passaram por uma carniça de um cachorro. E o Jair velho disse, Jesus parou, olhou e disse, que belos dentes tinha esse animal. Quebrou, né? Quebrou. O outro já pensou em coisa desagradável. Jesus já levou para cima. Que belos dentes tinha esse animal. Muitas coisinhas que nós carregamos décadas, muitas vezes. Eu não vou dizer década, porque a gente está aqui lá com 60 anos, são poucas coisas, né? Mas que a gente carrega angústias. Por exemplo, o problema de família. Todos nós temos uma família. Né? Temos problemas. Temos, às vezes, problemas com irmãos, com os pais, com os avós. E ficamos arrastando isso um tempão. Isso machuca. Isso se torna um lixo desagradável. Porque o nosso orgulho ainda nos impede de pararmos e olharmos.
Eu não fui o culpado por essa situação. Não fui. Mas então o que eu devo fazer, Senhor? Vá lá. Pede desculpa. Se te aceitarem, ótimo. Se não aceitarem a tua desculpa, paciência. Mas você descarrega isso. Você não leva mais isso no teu dia a dia, na tua província, de horas. Você descarrega. E onde é que nós colocamos esse lixo? Porque ele se tornou um lixo que não presta. Não tem mais produto bom naquilo ali, na lixeira. E aí a gente vai tocar a vida mais solto, como se diz. Problema dele, mas eu perdoei. Eu tirei isso de mim. Pronto, vamos embora. Se precisa, Jesus disse. Ele não aconselhou no Evangelho? Se te pedir a túnica, dê o casaco. Se pedir o casaco, dê a túnica. Se te convidar para caminhar 1000 passos, caminha 2. Vamos trocando ideia nessa caminhada de passo. Será que nós não vamos chegar a um denominador comum? Poxa vida, quantos irmãos em família até hoje ainda tem mágoa. Nos reconciliamos enquanto há dia, disse Jesus. Mas não é o dia que clareia. É o dia que chegar as dificuldades naquele grupo. Porque vai chegar. Né? E às vezes nós não conseguiremos ter ido e pedido desculpa. E o tempo passa. O tempo foi. E o tempo nos deixa farrapos humanos. Como um trapo de ser humano. E passamos uma existência, né, de angústia, de um sofrimento que nós poderíamos ter evitado. Diz que nós possuímos os bens da terra. Possuímos os bens da terra, acabamos possuídos. Os bens. Um dia nós vamos embora, fica tudo que nós temos aqui, tudo, não tem interesse. Fica tudo. Por isso que eu disse para o meu amigo, quando me perguntou, quando chega meu dia, tu tem? Porque a gente tem diz assim, a gente não tem medo, não, a gente tem medo, sim. Porque a gente não anda ainda como aquela locomotiva em cima dos trilhos. Se nós vamos fazer uma regressãozinha assim da nossa memória, vai ver que nós andemos ainda, até nos dias de hoje, marcando o passo. Nós fingimos. E Jesus foi bem taxativo, disse assim, puxa vida, esse povo só me honra pelos lábios, mas não pelo coração. Eu sempre digo lá, não sei se eu nem, porque lá muitas vezes eu que abro, eu digo assim, se nós tivéssemos o privilégio de sair daqui hoje, agora, e encontrar com Jesus na esquina, se eu tivesse, a gente acharia que achou aquele cara cabelo grande, cara cheiroso. Né? Será? Era só para ver a nossa atitude. De que forma nós saindo do centro espírita, esse cara está zanando minha vida aqui, cara. Agora. Né? Só para ver a forma, como é que nós agiríamos. Porque nós somos campeões de ajeitar um jeitinho. Que jeitinho, o senhor me desculpa, estou com pressa, se o senhor não fala com o Ney, ele conhece todo mundo aqui, eu não sou daqui. E eu vazar. É assim que nós fizemos. Então nós não usamos bem, né, o nosso tempo. Consta-se que no Rio de Janeiro, há um século atrás, existia um casal e uma moça. E os pais, qual é o pai e mãe
que não vai tratar bem uma filha. Os pais sempre fazem de tudo para os filhos, sempre mostram, sempre tentam se passar a mão, né, se ajeita, sempre se dá um jeitinho. Os pais desencarnam, embora o tempo a filha desencarna. A filha chega no mundo espiritual, né, tem um anjo de guarda for receber ela, seu amigo encarregado, e diz para ela muito bem a sua existência, mas vai ter que retornar de volta. Ela teve o privilégio de um tempo que não sei se a gente tem. Ela reencarnou 5 vezes com os mesmos pais. 5 vezes. Aí eu fiquei batutando comigo. 5 vezes. Digamos que essa moça, ela chegasse aos 50 anos, ela teve 250 anos. E não houve progresso. Não houve mudanças. Houve-se a situação que vinha sempre ao seu belo prazer. Desencarna, retorna, foi agradecido pela Sessagima, excelente filha, excelente mulher, mas vai ter que voltar de volta. Mas como? Não, mas tudo bem, voltaremos para os mesmos pais. Mas não. Agora não. Teve oportunidade, teve tempo, só que agora não vai reencarnar com o mesmo pai e a mesma mãe. Aliás, são espíritos que se prontificaram para vos ajudar, como ainda não teve avós. Mas eles já estão reencarnados. Hoje estão na faixa de 10 para 12 anos. Você vai ter mais um tempo aqui se preparando para retornar de volta. Mas eu não vou voltar como filha? Não. Você teve 5 oportunidades. Mas como a bondade divina é tão grande que nós aqui, seres humanos, na Terra não conhecemos, tem uma proposta para nossa irmã reencarnar. Quer topar? Quer botar em prova? Sim, vão ter que botar. Bom, seus pais já estão lá. Você vai reencarnar numa família onde o pai vai ser bem complicado. Você vai casar, o seu esposo vai ser alcoólatra. Você vai ter 2 filhas, 2 filhos. Mas você vai ter 2 anjos reencarnados na Terra para vos ajudar nessa empreitada. 2 anjos. Os seus pais, que foram 5 reencarnações, você vai trabalhar na casa deles agora, como empregada. Você aceita? Não tem outra alternativa. E aí ela botou em prova. Vocês imaginam que nós temos um campo enorme para cultivar flores, perfumes, né, que nos enche o nosso pulmão desse belo oxigênio? Não precisamos sofrer para aprender essa belíssima oportunidade que cada um de nós tem de estarmos aqui reencarnados. Os amigos e Jesus, principalmente, ele não nos pede grandes coisas de que nós não podemos fazer. São simples coisas do nosso dia a dia. Quantos de nós ainda temos engasgado com coisas que nos disseram e que nós não demos a cara para bater lá e pedir desculpa?
Quantos de nós? Nós precisamos fazer isso urgentemente. Porque a oportunidade é única que nós temos. Nós nos encontramos na cidade, no estado, no município, na família, melhor para nós mudarmos. A melhor oportunidade de usarmos o nosso tempo em construção, não em destruição. Porque destruir já fizemos bastante. Inclusive nessa. Fizemos algumas coisas que deixamos pessoas magoadas, hein? Não fizemos? Deixamos pessoas tristes, deixamos pessoas chorosas, deixamos pessoas preocupadas pela nossa maneira, pela nossa prepotência, muitas vezes, de irmos buscar as coisas. E nós precisamos fazer isso. Precisamos esvaziar isso que nós vemos carregando há muito tempo. E é muito simples. É só nós sorrirmos um pouco mais. É só nós mudarmos a nossa flecha, a direção dela. A gente se preocupa demais com o que vão achar, com o que vão dizer. Mas amanhã, ou depois, vai estar só nós. Não vai estar mais aqueles que nos acusavam. Só nós vamos estar lá. E aí, seu Jair, o que fizeste do vosso tempo? Aí eu fico me perguntando, será que eu vou ter capacidade de olhar para trás e ver o que eu fiz, o que eu deixei? E eu me pego nessa assim, será que não é mais fácil deixar alguém sorrindo? Nós criarmos algumas coisas e possamos passar essa mensagem, que nós sejamos motivo de alegria aonde nós nos encontrarmos, porque é o nosso tempo ali. Quando cada um de nós sai de casa, estamos na rua, é uma belíssima oportunidade. É um tempo que nós estamos fazendo o trajeto de casa ao serviço. E nesse tempo nós podemos ser úteis. Nesta coisa que nós tanto queremos, paz, harmonia nesse universo. E nesse período de 1 hora, que é uma província, o que eu faço de uma província para outra? A gente pode. Basta querer. Mas tem, né, que fazermos como fizemos a nossa higiene quando levantamos de manhã. Quando botamos o pé no piso, vamos começar a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela essa noite. Estou mais um dia nesta bendita província e eu quero ser útil. Eu quero que a minha família, que esse pequeno grupo saia e volte, como a gente diz, são e salvo. Mas se acontecer alguma coisa, Senhor, provavelmente, muitas vezes acontece, mas que eu não entro em desespero, em angústia. Pois se eu acredito no Senhor, alguma coisa era para ser feita. Ou então eu vou ter que fechar o meu evangelho, porque ele não está servindo para mim. E quando Jesus disse, olha à tua volta, vê o que você está enxergando. Olhe onde é que está colocando vossos pés. Construa a vossa casa na rocha, não na areia. Porque quando vem a tempestade, ela vai varrer. Mas se a vossa casa for construída na rocha, se o nosso propósito de viver hoje é sob os ensinamentos de Jesus,
vamos passar e vamos passar firme. Porque nós acreditamos que nessas horas difíceis é o Mestre que nos carrega no colo. É Ele que nos dá o suporte. É Ele que nos coloca lá na maca. Estamos esfarrapados, cansados, né, da vida que tanto apanhamos. E diz André Luiz assim: em que a morte surge reclamando trapos velhos. Ela vai surgir nos reclamando. O tempo recolhe, então, apressado, as oportunidades que pareciam sem fim. Eram as oportunidades que nós achávamos, elas vão ter um fim, tem um prazo. O sofrimento, ele tem um prazo. As nossas dias de euforia, como diz, que não temos nem aí, eles têm um prazo. Eles vão se extinguir rapidamente. E o homem recolhe tardiamente preocupado, que a eternidade infinita pede contas dos minutos. Os minutos naquilo que nós fizemos. Mas dizem que há sempre o último minuto, se nós fizermos também, ele vale a pena. Meu Deus. Meus amigos, meus irmãos, é o que nós tínhamos para hoje sobre o tempo. Eu espero que um dia desses, uma esquina dessas da vida, a gente se encontre e a gente possa trocar umas ideias do que nós fizemos do tempo, do nosso tempo. Aqui André Luiz fala muito. Fala do tempo do advogado, o tempo do doutor, o tempo do político, um tempo que a gente sabe de cor mesmo. Mas eu me propus, e a gente tem uma coisa assim que muda, né? Do nosso tempinho, que é esse tempinho particular nosso, do dia a dia. Gente, se a gente conseguir observar, eu sempre digo assim, uma flor que ela está ali, e tentar buscar assim, puxa vida, não tem pintor, não tem ninguém que consegue dar aquele colorido, não tem cientista que consegue dar aquele perfume dela. Deve existir por trás disso um ser que nos ama, que nos quer o bem, né? E Jesus espera-nos de braço aberto, né? Que nós possamos fazer uma boa jornada aqui na Terra. Que se nós tivermos alguma pendenga, né? Seja lá com quem for, né? Poxa vida, às vezes entre marido e mulher, com os filhos, a gente está... Eu tenho problema, sabe? Agora, não tem nada a ver umas coisas, as pessoas assim. Uma coisa tão simples do dia a dia, né? Para encerrar, como diz o Ney lá, eu vou trazer, eu gosto muito assim de uns provérbios chineses. É uma coisa fantástica. Eles dão muita importância aos matriarcas mais velhos. Mas não vem o caso. Existia num rei um senhor que o único serviço dele era carregar água da cacimba à casa do senhor. O único. Ele não fazia mais nada. E um belo dia desses, ele se pegou chateado do seu tempo. Ele estava triste e ele estava pensando até em dar um cabo na vida. Cabisbaixo, pensando. Sabe quando a gente fica? A gente fica assim, né? Nada dá certo. Quando ele levantou a cabeça, tinha um senhor parado do lado dele. Diz, ué, está triste? Quase na época já de você receber o prêmio da sua jornada, eu encontro você desse jeito. Diz, estou muito chateado, cansado, chateado de tudo. Sou encarregado de levar água para o meu senhor e esse balde furado, eu não consigo nunca encher aquela taia dele. Nunca. Amanheço e anoiteço. E eu já não estou aguentando mais. Mas por quê? Por que você está tão chateado?
Você não consegue perceber esse trajeto que você faz da casa à fonte? Nada desses anos todos lhe chamou atenção? Não consigo. Aliás, diz ele, eu posso lhe dizer que quantas pedras tem daqui e lá na casa. Bom, já é um começo. Mas só isso você vê. Só. Esse balde que você leva água furada, você não consegue observar alguma coisa diferente que te chama a atenção? Diz não. Então eu vou aguçar o seu pensamento. O balde que você leva cheio e que está cheio, ele não tem vida no trajeto que você vai. Porque tinha um... A gente deve existir o nome, tem um coapete. Você tem uma coisa que você afina de um lado, então você sai daquele lá, aquele era do lado. Né? Mas o balde que é furado, que você tem essa mania, você não reparou que tem? Não, não consigo. A minha visão não consegue. Pois ele tem flores, ele tem insetos, ele tem grama verde. Você não viu? Aquele que parece cheio, que está transbordando, ele não oferece nada. Mas aquele que parece que é insignificante, é uma coisa que precisa ser constantemente deixada de lado. Assim, meu filho, assim, meu irmão, diz ele, isso é uma vida nossa. Nós precisamos ter esse olhado aguçado. Porque é nas coisas simples nós vamos conseguir ser um pouco mais feliz e alegre. Agradeço o carinho de vocês. Né? Eu, sinceramente, estava pensando que ia ter uma meia dúzia hoje aqui, cara. Me deram digo, o tempo chovendo, a casa vai estar bem, mas a casa está assim. Eu deixo um abraço do nosso patrono Francisco Spinelli e a sua equipe. Nós temos um irmão que trabalha lá, um gaúcho, ela serve mais pela região, né, da campanha, aqueles combatentes que ainda acreditam que a coisa tem que ser ainda na mão armada. Espero que cada um retorne para o seu lar, levando a paz e a harmonia, né, e que a gente possa aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Que tenhamos toda uma boa noite e que durante o sono possamos recuperar as nossas energias para os nossos afazeres no dia de amanhã. E que Jesus só espera de nós que sejamos um pouco mais felizes pela vida que ora temos. A bandeira dele diz que é de paz e de amor. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nós é que agradecemos, Jair. Muito bem. Pela tua presença hoje aqui, por essa mensagem tão consoladora que tu trouxeste aqui hoje. E eu espero profundamente que todos nós saiamos daqui hoje e possamos aproveitar o nosso tempo, possamos perdoar, que possamos agradecer a Deus as nossas dificuldades, porque na maior parte do tempo a gente reclama delas. E nas nossas orações que nós possamos agradecer a Deus, porque na maior parte do tempo, eu falo por mim, eu mais peço do que agradeço. Então que a gente possa usar o nosso tempo para agradecer a vida que temos. Voltando assim rapidinho, veja que a gente ainda não consegue, né? Jesus, quando Pedro foi Pedro era não digo assim, mas pouco mais, bem mais do que eu, né? Mas Pedro era um homem rústico, né? E ele sempre estava com uma adaga, uma espada na cintura. E quando o soldado que atacou Jesus, Pedro sentou nela, a faca nele, né, a adaga nele, e Jesus disse em Pedro, guarda a vossa espada na bainha, Pedro, porque quem fere desta forma, da mesma forma será ferido. As mesmas palavras, que isso foi como uma forma, acredito eu, ficar para a gente. Mas aí Pedro botou de volta. Mas Jesus não disse para ele a grande
significado. Não disse, a partir de hoje, tu não é mais um dos meus escolhidos, porque tu é um cara violento. Ele não disse isso. Ele deixou que Pedro fosse, ao longo do tempo, desabotoando a sua cinta, fivelinha por fivelinha, e tirando a espada. Ela era uma ferramenta do trabalho, Pedro, não para maldade. Aí Pedro foi se tocando. Não porque nós achamos que a coisa tem que ser assim, bum! Não. É gradativamente, é trabalhadinho, dia após dia, dia após dia. Que possamos fazer como Pedro, dia após dia. Dia após dia. Então, muito obrigado, já leva um abraço fraterno. Com certeza. Spinelli. Que tu venha mais vezes, né? Isso. Não espere 5 anos. Espero não ter decepcionado. Não. Agradeço o nosso irmão Ney, né? Pelo carinho, pela confiança também. Né? E obrigado pela mensagem fraterna dele. E agradeço pelos ouvidos de vocês também. Tá um ogro aqui falando. Jair, eu gostaria de aproveitar, já que tu está aqui conosco essa noite, se tu pudesse fazer a oração final para nós, para encerrar o trabalho de hoje. Ok. Só temos que agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, ao patrono desta casa, pelo amparo, pelo carinho. Com certeza, antes de nós estarmos aqui, à tarde eles já estavam harmonizando, higienizando a casa. Para que cada um, quando adentrasse aquela porta dentro, encontraria o seu bálsamo. Os irmãos na fluidificação da água. Enfim, obrigado a esses irmãos pelo carinho, pelo respeito a cada um de nós. Com certeza, nós não vamos decepcioná-los. Esperamos que possamos retornar ao nosso lar, levando a paz e a harmonia. Que essa semana, até o fim de semana, seja produtiva. Encontraremos alguns percalços, com certeza. Mas buscamos em Jesus para que possamos resolver da melhor forma possível. Pedimos aos nossos familiares que estão em casa, que não tenham o mesmo clero, o amparo, ajuda, aos nossos familiares, aqueles que aqui permanecem como aqueles que retornaram ao mundo espiritual, o amparo e ajuda. Como o nosso irmão citou, a esse mundo. Mas todo o bairro aqui que possa, nesse momento, ser visitado por esses irmãos. Se porventura tiver em algum lar, algum irmão querendo fazer levar algum sofrimento, alguma angústia, que possa ser convidado. O amor de Cristo é tão grande. Os seus braços são tão fortes que sustenta a todos nós. Quando nós nos encontrarmos numa situação difícil de nossa vida, pedimos ao Mestre, Senhor, nos ajude a tomar as melhores decisões. Porque só cada um de nós sabe a hora que estamos chorando por dentro. E prontamente Ele enviará alguém para nos consolar, para nos minar como um nenê no colo de uma mãe. Alevante teus olhos, meu filho,
Amanhã é um novo dia. Não tenha medo, pois eu estou contigo. A esses amigos, pelo carinho que tem a cada um de nós, o nosso muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja.